Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã comum em um pequeno café suburbano. Um daqueles lugares aconchegantes onde o cheiro de café moído na hora se mistura com o tilintar das xícaras e as risadas dos clientes habituais. Atrás do caixa, Mônica, uma mulher negra na casa dos 40, sorria como sempre, recebendo cada cliente com genuína gentileza. Apesar dos longos dias, ela amava seu trabalho. Ele lhe permitia sustentar a filha e manter a cabeça erguida, apesar das dificuldades. Naquela manhã, tudo mudou quando a senhora Evans, uma mulher branca elegante e altiva, entrou no café. Ela usava óculos de sol caros e tinha uma expressão de desgosto sempre que olhava para Mônica. Quando ela se aproximou do balcão, seu tom incisivo silenciou a todos. Quero um café, mas gostaria que outra pessoa me servisse. Não, ela. Um silêncio gélido se instalou. Mônica baixou ligeiramente a cabeça, mas seu olhar permaneceu calmo. Sou a única pessoa no caixa, senhora. Mas farei o meu melhor para garantir que seu pedido esteja perfeito. Clientes chocados assistiram à cena, alguns filmando discretamente. A senhora Evans suspirou, irritada, e então disparou. Imagino que mesmo aqui, não podemos mais evitar esse tipo de situação. Mas o que ela não sabia era que a vida estava prestes a lhe ensinar uma lição de humildade que ela jamais esqueceria. Poucos minutos depois, um homem de terno entrou no café, era o dono da rede e também filho de Mônica. O que ele estava prestes a dizer na frente de todos os clientes não só colocaria a senhora Evans em seu devido lugar, como também revelaria a verdadeira dignidade da mulher que ela acabará de humilhar. O café estava lotado naquela manhã. Era possível ouvir as conversas, as risadas, o tilintar das xícaras, até que a voz fria da senhora Evans quebrou o clima. Eu disse que queria um café com leite, não uma palestra. Você sequer entende inglês, disse ela com um sorriso desdenhoso. Mônica, sempre educada, respondeu calmamente. Sim, senhora. Seu café com leite ficará pronto em 1 minuto. Mas a humilhação não terminou aí. A senhora Evans cruzou os braços, suspirou pesadamente e acrescentou. É incrível. Vocês sempre têm esse tom falsamente gentil, como se estivessem tentando compensar alguma coisa. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Um casal sentado a uma mesa perto do balcão trocou olhares ultrajados. Mônica, porém, permaneceu ereta, recusando-se a baixar a cabeça. Estou aqui para servir a todos com respeito, senhora. E espero que a senhora tenha um bom dia mesmo assim. Ela respondeu com um sorriso genuíno. Mas essa resposta só fez aumentar a raiva do cliente. Respeito? Você não tem ideia do que essa palavra significa. Olha para você. Se este café fosse meu, você nem estaria empregado aqui. O silêncio voltou a reinar. Mônica sentiu uma pontada no coração, mas não deixou transparecer. Felizmente, senhora, isso não depende da senhora. Ela disse simplesmente, colocando a xícara no balcão. A senhora Evans pegou a xícara abruptamente, derramando um pouco de café no balcão. Viu? Você está até fazendo seu trabalho mal. Um jovem que estava sentado numa mesa próxima levantou-se. Já chega, senhora. A senhora não tem o direito de falar com ele dessa maneira. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta do café se abriu. Um silêncio respeitoso se instalou instantaneamente. Um homem alto e elegante entrou. Terno escuro, relógio brilhante, olhar calmo, porém firme. Todos o reconheceram. O Sr. Johnson, dono do café. Ele aproximou-se lentamente do balcão, observando a cena. A senhora Evans ergueu o queixo, visivelmente aliviada. Pá, finalmente! Gostaria de falar com o responsável. Aquela mulher me desrespeitou. O Sr. Johnson olhou fixamente para Mônica por um instante, depois se virou para o cliente. Essa é a minha mãe. E se alguém aqui merece respeito, é ela. Um murmúrio percorreu o café. Mônica, com os olhos marejados, permaneceu imóvel. O rosto da senhora Evans ficou lívido. Vê. Sua mãe? Ela gaguejou. Sim. Ela começou aqui há 10 anos. Graças ao trabalho e à dignidade dela, este café ainda existe. E hoje, você vem aqui para insultá-la, para menosprezá-la? Os clientes, todos testemunhas, pegaram seus celulares. Alguns aplaudiram discretamente. A senhora Evans, tremendo, tentou responder. Eu não sabia. Exatamente. Você não sabia. Mas esse é o problema. Pessoas como você nunca se dão ao trabalho de se informar antes de julgar. Disse ele calmamente. Ele pegou a xícara de café, colocou-a na frente dela e acrescentou. Você pode beber ou ir embora. Mas de hoje em diante lembre-se, o valor de uma pessoa não é medido pela sua cor, nem pelo seu trabalho.
A senhora Evans, envergonhada, baixou os olhos e saiu sem dizer uma palavra. Mônica, por sua vez, finalmente exibiu um sorriso genuíno, o de uma mulher digna que acabará de, sem raiva ou gritos, transmitir uma lição de vida através de sua calma e força interior. 2 dias se passaram desde o incidente. O café havia retornado à sua atmosfera habitual, o cheiro de café quente, conversas, risos, música suave ao fundo. Mas Mônica, apesar do sorriso, guardava uma lembrança amarga. Ela não tinha visto a senhora Evans novamente, e para dizer a verdade, não esperava vê-la. Naquela manhã, enquanto ela guardava as xícaras atrás do balcão, a porta se abriu lentamente. Todos se viraram, era ela. A senhora Evans, sem óculos de sol, sem maquiagem, visivelmente diferente. Seu comportamento arrogante havia desaparecido. Ela segurava um pequeno buquê de flores em suas mãos trêmulas. Olá, Mônica, ela disse em voz baixa. Mônica permaneceu em silêncio por um momento, depois simplesmente respondeu. Olá, senhora. Como posso ajudá-la? Eu não vim aqui para fazer um pedido. Eu vim aqui para pedir desculpas. Um murmúrio discreto percorreu a sala. Os clientes que se lembravam da cena anterior observavam com curiosidade. A senhora Evans prosseguiu com a voz trêmula. Naquele dia eu estava com raiva. Mas não de você. De mim mesma. Perdi meu marido há 6 meses e desde então tenho projetado minha dor nos outros. Não é uma desculpa. Mas eu queria que você soubesse. Mônica olhou para ela com os olhos marejados, mas ainda serenos. A dor não lhe dá o direito de ferir os outros, senhora. Mas eu entendo. A senhora Evans assentiu com a cabeça e se moveu. Sabe, o que mais me tocou não foi o que seu filho me disse. Foi a maneira como você manteve a calma. Você poderia ter gritado comigo, me humilhado, mas escolheu a dignidade. Ela colocou o buquê no balcão. Gostaria de reparar meus erros, de uma forma ou de outra. Mônica sorriu gentilmente. O perdão, senhora Evans, já é uma forma de reparação. E não custa nada. Um silêncio benevolente preencheu a sala. Os clientes, visivelmente emocionados, retomaram suas conversas em voz baixa. A senhora Evans enxugou uma lágrima e acrescentou. Talvez eu não mereça seu perdão, mas obrigado por esta lição. Você me lembrou o que é a humanidade. Antes de sair, ela tirou um mapa da bolsa e o colocou no balcão. Se precisar de alguma coisa, eu trabalho na prefeitura. Vou garantir que uma mulher como você nunca mais seja tratada da maneira como eu a tratei. Mônica observou-a afastar-se, com o coração em paz. Ela compreendeu que, por vezes, as feridas mais profundas podiam transformar-se em pontes entre 2 almas. Naquela manhã, naquele pequeno café americano, uma mulher racista e uma caixa negra provaram que a compaixão valia mais do que o ódio. O café tinha acabado de fechar a noite. O tilintar das xícaras havia cessado, as cadeiras foram viradas de cabeça para baixo sobre as mesas, e o sol poente banhava a sala com uma luz dourada. Mônica estava guardando a caixa quando a porta se abriu suavemente. Era David e seu filho, o dono do café. Ele a cumprimentou com um sorriso terno. Oi, mãe. Você ainda está aí? Sim, eu estava apenas terminando de fechar o caixa. Ela respondeu, enxugando as mãos em um pano. Ele aproximou-se do balcão, notando o buquê colocado perto do caixa. De quem são essas flores? Ele perguntou. Mônica hesitou por um instante e então respondeu. E da senhora Evans. Ela retornou hoje. David franziu a testa, surpreso. O quê? Ela teve coragem de voltar? Depois do que ela te disse? Mônica sorriu gentilmente. Sim, mas desta vez ela não veio para me humilhar. Ela veio pedir desculpas. E eu aceitei. David balançou a cabeça em descrença. Você a perdoou? Depois de tudo o que ela te fez passar na frente de todos? Mônica olhou para ele com um olhar calmo e profundo. Meu filho, o perdão não é para ela. É para mim. Se eu guardar rancor, será o meu coração que ficará pesado, não o dela. David permaneceu em silêncio, tocado pela sabedoria de sua mãe. Ela acrescentou, enquanto colocava o buquê em um vaso. Sabe, quando seu pai morreu, pensei que nunca mais conseguiria sorrir. Mas entendi que a vida continua e que ela nos testa. Hoje cabia à vida me ensinar algo e a mim escolher. Escolher? David exige. Sim, uma escolha entre ressentimento e paz. E eu escolhi a paz. Ele a observou por um longo tempo com admiração. Você é a mulher mais forte que eu conheço, mãe. Ela riu baixinho. Não, meu filho. Sou apenas uma mulher que chorou demais para parar de querer odiar. David colocou a mão no ombro dele. Vou garantir que sua história seja conhecida. As pessoas precisam ver o que é a verdadeira força, a força do coração. Mônica assentiu com a cabeça com um sorriso terno nos lábios.
Se a minha história puder lembrar a alguém que a bondade não é uma fraqueza, então tudo terá valido a pena. O silêncio pacífico retornou. Lá fora, os postes de luz se acenderam e o café se encheu de um calor suave. O dia terminou com uma nota de esperança, a de uma mulher negra que, diante do ódio, escolheu a luz do perdão e que, sem saber, acabou de inspirar toda uma vizinhança. Poucos dias depois, o pequeno café suburbano já não era o mesmo. Jornalistas, câmeras e até mesmo curiosos pararam ali, atraídos por uma história que viralizou. Uma caixa negra perdoa uma mulher racista e lhe oferece uma verdadeira lição de humanidade. Tudo começou quando um cliente que estava presente no dia do incidente publicou o vídeo nas redes sociais. Em apenas algumas horas, milhões de visualizações, compartilhamentos e mensagens de admiração. As pessoas falavam de Mônica, de sua dignidade, de sua bondade. Num país frequentemente dividido pelo ódio, esta mulher simples acabará de lembrar a todos que o poder do perdão pode desarmar até mesmo o ódio mais profundamente enraizado. Certa manhã, Mônica chegou ao trabalho como de costume. Mas ao abrir a porta, ela descobriu uma surpresa. Sobre o balcão, um envelope branco com seu nome cuidadosamente escrito. Dentro, uma carta escrita à mão. Prezada Mônica, eu nunca poderei desfazer o que te disse naquele dia, mas quero viver de forma diferente. Sua calma e compaixão me abriram os olhos. Graças a você, decidi criar um programa de inclusão e conscientização na prefeitura, para que nenhuma mulher jamais seja julgada como eu julguei você. Você me ensinou que a dignidade é mais forte que o ódio. Obrigado por me mostrar um lado diferente da humanidade. Com todo respeito. Susan Evans. Mônica leu a carta várias vezes com lágrimas nos olhos. Ela colocou-o sobre o coração e sussurrou. Era isso que Deus queria, não vingança, mas mudança. Seu filho entrou logo em seguida, segurando o celular. Mãe, você está na televisão. Olha, estão falando de você em todo lugar. Ela riu baixinho. Eu não quero ser famoso, filho. Só quero que as pessoas se lembrem de que sempre podemos escolher o bem. Algumas semanas depois, Mônica recebeu um convite oficial. Ela receberia uma medalha por sua coragem cívica, entregue pela prefeitura e assinada pela própria senhora Evans. Naquele dia, diante de uma plateia emocionada, as duas mulheres se viram no palco. A senhora Evans, visivelmente perturbada, falou: Essa mulher me ensinou a maior lição, a lição do coração. Graças a ela, entendi que não crescemos esmagando os outros, mas sim elevando-os. Mônica a abraçou sob aplausos da plateia. O abraço deles, imortalizado pelas câmeras, viralizou em todo o país. E nesse gesto simples, porém poderoso, o mundo experimentou uma verdade esquecida. O perdão não muda o passado, mas pode curar o futuro.